Je t'aime. Não fala agora, deu meia-noite. Eu sei o que você está dizendo. Esse casamento é incrível, nenhum homem se compara a mim e eu te amo muito. Écoute-moi. O episódio começa com Lisa treinando seu discurso sobre inteligência artificial até que ela se distrai com a voz de um garoto que está tentando organizar as coisas do estádio. Logo, ela reconhece que o garoto é Nelson e começa a gritar por ele, querendo saber o que ele tinha feito da vida desde o 4º ano. Porém, ele revela que apenas experimentou sushi e não gostou. O que você tem feito desde a 4ª série? Quase nada. Experimentei sushi e não gostei. Só isso. No momento seguinte, Lisa e Nelson estão sentados perto da arquibancada. Ao serem interrompidos pela banda que ensaiava sua música, Lisa pede para que eles saiam dali, pois precisa de privacidade. Então Lisa começa a falar sobre como aquelas estrelas cadentes estavam bonitas e depois explica que estava ensaiando um discurso porque ela era a oradora final do curso dela. Ao perguntar o que Nelson fazia da vida, ele explica que apenas empurrava coisas pesadas. Ao ver a decepção no rosto de Lisa, ele explica que realmente não era muita coisa. E com isso, Lisa lembra de sua obsessão em corrigir pessoas e começa a querer corrigir Nelson. Ela se inclina para ele, o que o deixa sem saber o que fazer. Então, ele muda de assunto, perguntando se ela queria saber onde ele morava. Se alguma coisa pesada na faculdade precisa de um empurrão, eu empurro. Depois, Nelson leva Lisa até sua casa de moto e descobre que ele morava dentro de uma torre e que para morar ali, a única coisa que ele precisava fazer era tocar o sino às 3 horas. Os dois então comem uma pizza e Lisa pergunta por que Nelson se mudou com sua família após o 4º ano. Ele explica seus motivos da mudança e conta que, por fim, apenas deu um soco em sua casa, fazendo-a se destruir. E eles partiram de lá. Me despedi da minha casa e deixei pra sei lá quem. Ok. Então, Lisa começa a falar com Nelson que seus problemas estão conquistando-a e que a situação melhoraria caso ele fizesse um elogio desajeitado. Ele faz. E assim os dois continuam a conversar sobre o passado, com Lisa revelando que tremia as pernas ao escutar a risada de Nelson. O sol começa a nascer e Nelson comenta sobre isso. Em seguida, pergunta se Lisa está namorando. Ela fica sem graça e começa a dizer que sim, inventando todas as características do seu namorado. Mas, para sua surpresa, Bart acaba encontrando os dois e pergunta se ela está atrás de um namorado. Lisa rapidamente o interrompe e começa a falar sobre Nelson. E quando Nelson vê Bart, já pede o dinheiro do almoço dele. Apesar de Bart não levar a ameaça de Nelson a sério, ele acaba dando o dinheiro. Depois de avisar Lisa sobre um jantar, Bart finge sair do local colocando uma capa de invisibilidade. No entanto, Lisa percebe e, ao reclamar, consegue fazer com que Bart vá embora do local de fato. Me dá a grana do aluguel. Tô zoando de novo. Mas se quiser me dar uma grana de verdade, eu aceito. Tá, né? Valeu! Assim que Bart sai, Lisa começa a falar sobre como a vista está linda. Ela relembra a época em que os dois se gostavam, e Nelson diz se lembrar mais ou menos. Então, Lisa começa a questionar se ele não achava que aquele era um dos momentos na vida em que tudo poderia mudar. Mas Nelson acaba interrompendo o clima da conversa ao se lembrar de seu dever e vai tocar o sino, o que faz Lisa achar ruim, já que aquele barulho estragava o ambiente. Logo depois, eles escutam uma conversa lá embaixo, e Bart conta para sua mãe que achou Lisa com o garoto que batia nele quando eram crianças. Homer então diz que sempre gostou desse garoto e pede para que Lisa desça da torre, pois esse era o único momento que ele conseguia sair da prisão em que estava por conta das dívidas que fez para pagar a faculdade de Lisa. Então, ela decide descer da torre e avisa Nelson que ligaria para ele depois. Você sabe que eles só me deixam sair da prisão dos devedores por meio período. A cena muda para Lisa, fazendo seu discurso final na faculdade, e assim que diz para todos jogarem seus chapéus para que caíssem em forma de diploma, isso acontece. Na plateia, Marge fala sobre sentir orgulho de Lisa por ter sido a única Simpson a se formar na faculdade. Logo que Bart chega ao seu lado e Marge questiona sobre ele ter faltado ao discurso de Lisa, e ele explica que há 22 anos escuta Lisa ensaiar esse discurso. Ao mencionar todas as frases que continham no discurso, Homer avisa que ele havia acertado. Depois, todos estão na frente da faculdade e Nelson toca o sino lá de cima da torre, observando a movimentação. Lisa agora está no carro com sua família, indo para a grande cidade. E seu pai diz que tem um conselho muito importante para dar a ela, mas ele apenas avisa que os cavalos da polícia não gostam de compartilhar comida. No meio do caminho, Lisa pede para parar o carro e, ao olhar para o sino sendo tocado, começa a se questionar como seria sua vida em uma realidade diferente, ficando com Nelson. Mas ela percebe que seria uma frustração, pois provavelmente jamais teria um apartamento com ele e teria que viver toda a sua vida na torre com o sino.
Depois de pensar em tudo, ela desiste da ideia e pede para seu pai dirigir em um ritmo melancólico e tudo contrikui para que ela tenha seu momento triste perfeito. Eu sei o que você tá dizendo. Esse casamento é incrível, nenhum homem se compara a mim e eu te amo muito. Écoute-moi! Agora Homer é obrigado a narrar o que aconteceu depois daquele dia. Passaram-se 5 anos, e desde então, Lisa nunca mais havia encontrado Nelson. Até que um dia, em um vagão de trem, Lisa comenta sobre seu companheiro que saiu na capa de uma revista, mas logo é interrompida por uma mulher forte que empurra um homem enquanto o acusa de ter roubado o vagão. O homem insiste em negar, mas a mulher revela ter várias câmeras no vagão. Com isso, ele decide assumir a culpa, abre a porta do trem para pular e voar, mas é impedido por Nelson, que está no teto do trem. Nelson o pega e o leva para dentro. O quê? Te peguei! Não se esqueça que todo esquilo tem uma cauda. Ao conseguir prender o ladrão, Lisa reconhece Nelson e pergunta se ele agora era polícia. Ele nega e explica que é um caçador de recompensas. A mulher forte é apresentada como seu anjo e diz que seu nome é Roth. Nelson então explica que Lisa é uma amiga de infância e comenta que foram da mesma escola que o diretor que eles haviam pego antes por ter tirado a etiqueta do colchão. Então, Lisa começa a falar sobre a última vez que eles se viram. Quando seu companheiro pergunta sobre essa noite, ela conta toda fofa que eles conversaram a noite inteira até ver o nascer do sol. E ela fala isso com uma carinha de feliz. Seu companheiro não gosta, logo se levanta e se apresenta para Roth como sendo Hubert. Nelson pergunta como ele estava, e Hubert revela que esperava por esse momento desde o 2º ano, quando Nelson implicava com ele. Hubert começa a se gabar por ter conseguido o que Nelson mais queria, que era Lisa, e ela revela que Hubert havia pedido ela em casamento na lua. Mas Roth acha a história chata e começa a dizer como ela havia conhecido Nelson. Depois, os dois demonstram sua forma de carinho um com o outro, o que deixa Lisa entediada. Ela pede um drink e Roth a chama para que elas saiam para bebessem uísque. Enquanto isso, Hubert revela estar surpreso com o fato de Lisa já ter gostado de Nelson. Quando Nelson tenta disfarçar, Hubert tenta deixá-lo mal ao perguntar sobre o trabalho da mãe dele. Assim que recebe a resposta, pergunta em seguida sobre o pai de Nelson, o que começa a irritá-lo. E Nelson acaba fazendo uma de suas crueldades de infância. Quando Lisa volta com Roth, ela vê a cena em que seu noivo está e começa a brigar com Nelson por ter tido uma atitude como aquela. Depois de dizer que, por um momento, acreditou que ele poderia ter mudado, ela desiste e resolve sair com Hubert. Ele me pendurou. O meu status de personalidade do ano não me protegeu em nada. Mais 5 anos se passaram e agora Lisa está olhando um celular até que Nelson aparece na frente dela e dá sugestões, revelando ter feito uma cirurgia pouco invasiva. Depois de uma demonstração, ele se desculpa pelo que fez a Hubert e pergunta como os dois estão. Lisa responde várias vezes que estão ótimos e depois fala que a empresa dele também está bem. Os dois assistem a uma propaganda de Hubert e no final, Lisa pergunta como Nelson e Roth estão. Nelson tenta fingir que os dois estão bem, mas no fim revela que se separaram. Logo, Lisa revela que também se separou de Hubert e se aproxima de Nelson. Os dois vão a uma cafeteria e Nelson conta que ele e Roth se separaram por causa de uma luta, pois ela estava em um clube de lutas e não havia contado para ele. Em seguida, ele diz que não quer mais falar sobre outras mulheres e que está cansado de ver Lisa a cada 5 anos, querendo vê-la com um intervalo menor de tempo. Lisa também diz que gostaria de conhecê-lo melhor, e os dois se conectam através de um cabo, começando a ver como seria a vida deles juntos, desde a infância até a atualidade. Quando voltam à realidade e estão prestes a se beijar, de repente Hubert aparece todo desconfigurado, chamando por Lisa. Depois de se organizar, Hubert pede para voltar com Lisa, mas ela se nega. Hubert então explica que havia melhorado, pois a terapia corrigiu todos os seus defeitos. Ele diz que vai implorar, mas ela tenta pensar em um motivo para voltar com ele. Hubert explica que, com sua empresa, ela poderia realizar todos os seus sonhos que havia escrito em seu trabalho do 2º ano. Lisa fica impressionada por ele ter guardado esse trabalho por tanto tempo e começa a se questionar sobre o que deveria fazer. Nelson, lembrando-se de algo, diz que ela deveria seguir seus sonhos, da mesma forma que disse no final do seu discurso de formatura. Lisa fica impressionada por ele se lembrar de seu discurso, mas Hubert acha uma besteira, dizendo que Nelson só lembrava uma frase enquanto ele tinha todo o discurso de Lisa consigo. Com isso, Lisa decide ficar com Hubert, já que ele está mostrando um lado que nunca havia mostrado antes. 4 meses depois, Lisa e Nelson recebem um chamado de seus melhores amigos que vão se casar. No meio da noite, o telefone de ambos toca e eles recebem o convite para serem padrinhos de casamento de seus amigos. Eles aceitam o convite e, ao desligarem o telefone, comentam sobre a sorte do casal. Então, chega o dia do casamento.
Nelson e Lisa entram juntos como um casal, e durante a entrada, discutem sobre o fato de ela ter ido embora, mesmo sendo Nelson quem a mandou seguir seus sonhos. Durante a cerimônia, chega o momento dos votos dos noivos. Sophie diz em seu discurso que escolheu Jimbo porque ele nunca se escondia e sempre se mostrava como realmente era. Essas palavras deixam Lisa reflexiva, mas ela tenta se convencer de que fez a escolha certa ao escolher Hubert, pois ele a amava. Quando chega a vez de Jimbo falar, suas palavras abalam Nelson, que acaba fugindo do altar, e Lisa vai atrás de Nelson. Você é a pessoa mais inteligente, doce e engraçada que eu já conheci. Eu nunca vou ter uma vida. O episódio se encerra com Lisa chegando à porta da igreja. Nelson, ao vê-la, pergunta o que ela foi fazer lá fora e comenta sobre o frio. Ele tira seu casaco e entrega para Lisa. E ela começa a explicar que foi até lá porque adora Nelson, mas ele diz que isso não era bom, pois ele normalmente magoava as pessoas. Lisa conta que sempre gostou dele desde o dia em que passaram a noite na torre e viram o nascer do sol juntos. E continua dizendo que, não importa para onde vá, ela sempre acaba voltando para ele. Nelson tenta convencê-la de que não era uma boa ideia, mas Lisa apenas o abraça. Depois, os dois se beijam. Enquanto isso, Milhouse está tocando o sino e comemorando pelo fato de, apesar de ter perdido Lisa, ele ao menos conseguiu ficar com o sino. Obrigado por assistir. Até os próximos vídeos.